Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Minutos que Edificam. Deus tem colocado esse propósito no nosso coração de ir até o final deste maravilhoso devocional, Atos dos Apóstolos em 31 dias. Temos recebido mensagens de alegria que os irmãos têm sido edificados através dos textos das reflexões escritas pelo nosso pastor Carlos Gomes. E neste dia eu creio que Deus tem mais uma palavra de ânimo, de edificação, de fé e coragem para a sua vida. E chegamos ao 11º dia do nosso devocional, que o texto-chave se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo 1, que diz assim: crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Eu peço a você que você venha acompanhando não só os versículos-chave que nós temos lido aqui neste devocional, mas acompanhe toda a leitura, a cada capítulo de Atos dos Apóstolos, porque eu creio que Deus tem uma visão nova a abrir para você através desta maravilhosa palavra que é a palavra de Deus. E a reflexão de hoje se inicia dizendo assim: uma das desvantagens de um grande crescimento numérico na obra que estamos realizando é o descontentamento de alguns. Sempre é uma minoria, mas incomoda e retarda o desenvolvimento do reino de Deus como um todo. Neste caso em particular, em meio de um grande avivamento, surge uma murmuração. Desta vez, os novos convertidos de origem helênica reclamavam que a assistência social aplicada à viúva deles como que interrompeu o desenrolar de uma linda história, a da igreja primitiva. Hoje, Deus tem algo a nos ensinar por meio desse devocional. A partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o reino de Deus avançava ali em Jerusalém, que um grande avivamento havia surgido, muitas vidas sendo libertas, pessoas aceitando e crendo em Cristo como seu Salvador, o poder de Deus sendo manifesto ali naquele lugar. Mas nós sabemos que todas as vezes que a obra de Deus está prosperando, sempre se levanta algo para desanimar aqueles que estão na linha de frente e aqueles que estão envolvidos. E surgiu ali de repente uma murmuração. Os novos crentes começaram a reclamar que os apóstolos não davam assistência às viúvas deles, não serviam às mesas das viúvas. Mas Deus, ele tem as suas estratégias para que isso não viesse interromper o desenrolar da obra de Deus ali naquele lugar. Deus colocou um propósito no coração daqueles apóstolos. Murmuração vem de uma palavra latina, murmúrio, e origina-se do barulho das águas sobre as pedras de um riacho. Não é um barulho muito grande, mas tem a tendência de desviar a atenção da liderança ativa para pequenas coisas que outros podem fazer por nós, enquanto cuidamos da vida espiritual da comunidade centrada no amadurecimento da igreja, a oração e o ministério da palavra. O trabalho do diabo para impedir o desenvolvimento de um lindo trabalho é distrair a atenção da liderança. Não precisamos cair nesta armadilha. Meus queridos, as murmurações, as críticas no meio do povo de Deus, as reclamações, entristece o coração daqueles que estão animados, daqueles que estão trabalhando na obra de Deus. Eu já vi pessoas dizer que não sentiam desejo mais de trabalhar para Deus porque foram ofendidos, porque ouviu muita murmuração, muita reclamação a respeito da obra. Mas neste momento eu lhe aconselho: fique sempre do lado daqueles que querem promover a paz, daqueles que querem ver o reino de Deus prosperar. Nunca fique entre grupinhos de murmuração. Nunca fique envolvido demais
com aqueles que gostam de criticar, com aqueles que gostam de reclamar, porque alguém vai sair ferido, alguém vai sair machucado. Então Deus nos chamou para estarmos unidos em um só propósito. Este devocional traz muito isso à minha mente e ao meu coração. União, um só propósito, para que o reino de Deus venha avançar e não ser impedido de avançar por pequenas coisas, pequenas murmurações que acabam atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Sempre digo que os diáconos surgiram por causa da murmuração no meio dos fiéis. Houve uma murmuração, mas em meio a toda aquela murmuração, ali no meio dos crentes em Jerusalém, contribuiu para algo bom. Deus colocou uma estratégia, um propósito no coração dos apóstolos, uma ideia vinda da parte do Espírito Santo: separar 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria. Aquele murmúrio, aquela murmuração contribuiu para um bem, para um levantamento de novos obreiros, de diáconos que iriam cuidar das causas das viúvas, da obra social da igreja ali naquele lugar, enquanto os apóstolos ganhavam almas para Cristo e pregavam o Evangelho. E neste tempo, nós temos observado, aqui no campo de Penedo, Deus tem levantado uma equipe de diáconos, pessoas voluntárias que têm feito esta obra, preparado cesta básica, arrecadando alimento, cuidando da causa social da igreja. Isso é um presente de Deus para a nossa igreja, que Deus continue abençoando esses obreiros. Este é o outro lado desta meditação para hoje. É o que posso chamar de dores de crescimento. Nem sempre você e eu fomos chamados para servir em tempos de turbulência e descontentamento. Às vezes, precisamos servir como bombeiros, apagando pequenos focos de incêndio aqui e ali, para não provocar estragos maiores na obra. Mas se a chamada é para o serviço, precisamos ter em mente 2 coisas: quem somos e qual é o nosso serviço. Meus queridos irmãos, um pastor de uma igreja, um pastor de um campo, um dirigente de uma congregação, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Deus dará a ele a visão da necessidade da obra de Deus naquele lugar. Mas a igreja também precisa se mobilizar nas causas sociais, em campanhas de visitadoras, as mulheres de Deus, para que os trabalhos venham ser divididos. Nunca tente fazer tudo em uma igreja, tudo na obra de Deus, porque você vai se desgastar, você vai se cansar, você não vai cuidar bem da sua vida espiritual, vai lhe faltar tempo, porque o reino de Deus, ele é organizado, e para cada área na obra de Deus, Deus tem pessoas preparadas para fazer e continuar sua obra, ajudando a liderança da igreja. Para isto, precisam-se preencher os requisitos exigidos: boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria de Deus. Eis aqui um conselho maravilhoso da palavra de Deus para nós. Quer fazer a obra de Deus? Quer avançar pregando o Evangelho? Quer fazer mais para Jesus sem murmurações? Seja cheio do Espírito Santo, tenha um bom testemunho, uma boa reputação e seja cheio da sabedoria de Deus. Se você tiver esses 3 requisitos, você estará apto, você estará apta para continuar a obra de Deus aqui na terra. Mais adiante, o texto bíblico enumera mais 2 qualidades em um daqueles diáconos: Estevão, fé e poder. E é importante lembrar o que disse SEMC Nair. Todos os diáconos tinham nomes gregos, havendo assim mais uma garantia:
de que as viúvas gregas não seriam desprezadas. O negócio é importante. O povo elege, os líderes impõem as mãos e quem ganha é a obra de Deus. Que coisa linda! O povo de Deus elege homens de Deus para a obra. Os homens de Deus põem as mãos e a igreja é quem ganha. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse espaço para lhe chamar, lhe convidar. Levantemo-nos em oração, cuidando espiritualmente, cobrindo de oração os obreiros da casa do Senhor, os diáconos, que tão zelosamente servem um copo com água, muitas vezes passam até o pano no chão da igreja, recolhem as ofertas com tanta alegria, com carinho, com os irmãos. Isso é maravilhoso. Eles não foram obrigados nem pagos para fazer essa obra, é por amor, é voluntariamente. Os dirigentes de congregações, os presbíteros, os pastores, nos levantemos em oração, orando, clamando ao Senhor por livramento, por força espiritual, para que Deus venha sustentar esses homens que velam em oração pelas nossas almas, como diz a palavra de Deus, e para que Deus levante novos obreiros para trabalhar na sua seara, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E eu também convido as mulheres de Deus a se despertarem nesse tempo difícil, a propagar o evangelho do reino, a buscar mais a face do Senhor em oração, intercedendo pela vida do santo ministério da nossa igreja. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus possa lhe abençoar. E se porventura tem algum obreiro ouvindo este devocional neste dia, que Deus continue abençoando a sua vida, obreiro da casa do Senhor. Não fique triste nem desanimado, porque Deus colocou uma obra especial nas suas mãos para você fazer. Ergue a cabeça, busca a preparação de Deus. O obreiro que desanimou também na caminhada, que deixou a ferramenta espiritual de lado, é hora de se ajoelhar, de afiar novamente as ferramentas na oração e partir para a batalha, para a guerra, fazendo mais e mais para o Senhor. Que Jesus Cristo volte e nos encontre fiéis. Aleluia, buscando a face dele. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.